Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e da sua família também. Nós estamos nesta fé poderosa, meus projetos de conquistas para 2017. E temos buscado a Deus com toda a força e Ele, como sempre, tem nos respondido e nos abençoado. E hoje nós vamos, na reunião do Deus que Sara, clamar forte às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã também às 7 da manhã em São Paulo, depois ao meio-dia em todos os nossos templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, abrindo a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós vamos fechar os meus projetos de conquistas para 2017, com a entrega do azeite que nós consagramos durante os 7 jejuns. E no final, vamos fazer a unção nos carros, o corredor de carros. Enfim, Deus tem sido conosco e nós temos ouvido a sua voz, plantado a boa semente, e a gente sabe que quando a gente busca Deus, Ele sempre responde. Eu amo Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Quando o povo de Deus para orar e se humilha diante do Senhor, Deus responde. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E tenho certeza que será um domingo poderoso em todos os templos. Olha o que diz aqui em Mateus 5. Vamos ler o 18 e o 19 na Almeida. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar os outros, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Jesus disse que nem um tio e nem um jota daquilo que está escrito vai deixar de se cumprir. E ai daquele que, além de omitir, ensinar errado. Aqui. Qualquer, pois, que violar, que desobedecer um destes menores mandamentos, e assim ensinar. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu percebo que as pessoas tendem a ignorar coisas que elas acham pequenas, insignificantes. Bom, isso não tem tanta importância. Bom, Jesus disse que um tio e um jota, se está na palavra, vai se cumprir. E se você violar, e além de violar, ensinar errado para alguém, você será responsável e cobrado por isso. Então vamos lá. Em 1 João, no 2, e o versículo 3 a 5, eu vou ler na Bíblia Viva, diz assim: E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Olhando para dentro de nós mesmos, estamos realmente procurando fazer o que Ele quer que façamos? Alguém poderá dizer, eu sou cristão? Ou estou no caminho do céu? Eu pertenço a Cristo?
Mas se não fizer, preste atenção, se não fizer o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. Mas aqueles que fazem o que Cristo lhes manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Esta é a maneira de saber se você é ou não um cristão. Se você é capaz de não ignorar nem um tio e nem um jota. Ah, esse mandamento é tão pequeno, eu acho que isso é ultrapassado, obsoleto. Deus não vai se importar se eu deixar isso passar. Bom, Jesus disse que um tio e um jota, se estão escritos, se estão na palavra, não podem ser ignorados. Você não pode desobedecer, não é inteligente. E jamais ensinar alguém que ele pode passar por cima daquilo. Então eu digo que sou cristã, você diz que é cristão. E aí João estava dizendo, bom, se você realmente é cristão, você não está deixando passar nada. Está aqui. Eu sou cristão, estou no caminho do céu, mas se não fizer o que Cristo lhe manda, é um mentiroso. E ele termina dizendo, então, esta é a maneira de saber se você é cristão ou não, se você obedece. Está escrito. Pode ser doloroso, difícil, meu orgulho não quer deixar, eu não quero me submeter. Bom, mas Jesus me pediu isso. Bom, a palavra diz assim. E eu não posso passar por cima do que diz a palavra. Se está escrito, eu devo me submeter, porque eu quero ser abençoada. Você quer ser abençoado. Nós queremos a proteção de Deus, nós queremos a bênção dele. Mas nós precisamos obedecê-lo. Aqui em Salmos 106, no 32, 33, fala uma coisa muito interessante. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado, rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eu falei ainda esses dias sobre este assunto. Às vezes as pessoas, por causa do erro de outra, elas acabam cometendo um erro maior. Sabe, cada pessoa precisa prestar atenção nisso. Não permita que o comportamento errado de uma pessoa te afete. Algumas pessoas deixam de se submeter elas não se submetem a Deus porque elas alegam os erros dos outros e um mau exemplo. Ah, o fulano não faz, o cicrano não faz. E muitas pessoas têm vivido assim. Elas culpam o comportamento errado dos outros pelo seu mau comportamento. E elas passam por cima da palavra, mesmo sabendo o que está escrito, porque mais pesa o que o outro está fazendo, o erro do outro, do que aquilo que ela sabe que Cristo espera dela. Sabe, tem uma coisa que eu sempre falo. Faça o que é certo, espere receber de Deus. Faça as pessoas, mas espere receber de Deus. Nós precisamos aprender a viver de forma mais elevada. E alguns ainda não vivem assim. Eles estão sempre culpando os erros dos outros, o mau comportamento de alguém pelo seu mau comportamento. Eu sou assim por causa dele. Bom, mas o que diz a Bíblia? Ah, mas ele não faz. Bom, eu não sei o que ele faz, o que ele não faz, o que está no coração dele, o que Deus está requerendo dele ou não. Eu tenho que saber o que Deus está requerendo de mim. E quando eu leio que nem um tio, nem um jota
serão ignorados, eu não posso brincar. E também não posso ensinar os outros com um mau exemplo. Porque nós ensinamos mais com os nossos exemplos do que com palavras. E quando eu leio que eu posso dizer que sou cristã, mas não faço o que Cristo mandou, eu vou estar como uma mentirosa, eu sou uma mentirosa, então eu preciso levar isso a sério. Para que, como disse Paulo, depois de ter caminhado tanto, ensinado tanto, eu mesma perder a minha salvação. Paulo estava preocupado com isso. Por quê? Porque a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que caminharam tanto e no final perderam tudo. Aqui está o exemplo de Moisés. Deus havia dado a ele uma direção. Ele disse: fale com a rocha. Mas, naquele momento, ele acabou cedendo para a situação que ele estava vivendo. Mais uma vez, reclamações e murmurações por parte de Israel. E não tem água, e eles começaram a murmurar e a falar um monte de besteiras. E o Moisés, naquele momento, em função do erro deles, ele acabou passando por cima do que Deus havia falado. E ele bateu 2 vezes na rocha. Depois de ter caminhado tanto, ele queria entrar na terra prometida. E ele tinha caminhado tanto, ele tinha suportado tanto. E quando estava tão perto, depois de quase 40 anos, 39 anos, ele comete aquele erro e Deus disse: você não vai entrar na terra. Ele havia caminhado tanto. Sabe quando uma pessoa faz e faz, mas num momento, o mau comportamento de alguém a leva a ter um mau comportamento e ela perde como Moisés. Ele não pôde entrar na terra prometida. Eu quero muito que você pense a respeito, porque Deus falou algo com ele, mas ele se deixou levar. E como ele tinha recebido muito de Deus, e Deus esperava que ele, o Arão, tivesse um comportamento diferente, que Moisés o honrasse diante de Israel, quer dizer, eu sou diferente. Eu sou capaz de obedecer. E naquele momento, ele se deixou levar pela atitude dos israelitas. E aquela desobediência, aquele erro, foi fatal. Deus disse: você não entra na terra prometida. Para muitos é uma coisa pequena. Deus foi duro demais. Não, não foi não. Ele falou e a palavra de Deus não pode ser ignorada. O que eu quero mostrar a você é nem um tio, nem um jota. Ah, mas foi tão pequeno. Não, não é pequeno. Deus não ameaça. Deus nos avisa. E se você passa por cima do que Deus falou, do que está escrito, a palavra de Deus são os pensamentos de Deus para o seu povo. Você abre a Bíblia, ele é um livro vivo. Tudo que Deus pensa, tudo que ele falou está na palavra. Então, nós não podemos simplesmente passar por cima de algo e dizer: ah, isso é só um tio. Ah, isso é só um jota. Ah, acho que Deus não vai se importar com isso. Bom, Moisés
vinha agradando a Deus e lutando, e ele aguentou muita coisa, ele foi obediente, ele foi temente, ele viu a glória de Deus. Só que ali, ele se deixou levar. E o erro dos israelitas fez com que ele cometesse um erro ainda maior. Ele passou por cima do que Deus havia falado com ele. Deus não falou com ninguém, falou com ele. E ele fez o contrário do que Deus tinha falado. Ele perdeu. A Bíblia diz aqui em Efésios 6:1 até o 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Vamos ler na Bíblia Viva. Filhos, obedeçam aos seus pais. Esta é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade. Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Respeite sua mãe e seu pai. Respeite seu pai e sua mãe. Dos 10 mandamentos de Deus, este é o primeiro que termina com promessa. E esta é a promessa. Se você respeitar seu pai e sua mãe, você terá vida longa e cheia de bênçãos. Esse é um mandamento que é ignorado. Esse é um mandamento que muitas pessoas acham como uma coisa bem pequena, mas não é não. Porque o estilo do mundo hoje é exatamente esse: filhos rebeldes contra seus pais. Eu já falei aqui que quando minhas crianças eram pequenas, mesmo quando um filme tinha classificação livre, se tinha alguma criança que falava de forma indevida com os pais, eu não deixava eles assistirem. Porque, conhecedora da palavra, eu sei que quando um filho se rebela contra o pai, contra a mãe, é rebelde e faz caretas, e se arrastam para obedecer, e mentem, e viram as costas para seus pais, e não honram seus pais. Esse comportamento é devastador para a vida deles. Devastador. É um roubo. E alguns filhos não têm honrado seus pais, porque têm como exemplo de vida o mundo. Filhos que não honram os pais, que não respeitam os pais, que desobedecem os pais, que se rebelam contra os pais. E o que a Bíblia diz? Esse é um mandamento com promessa. Você honra o pai e a mãe, você reverencia, e então você é bem-sucedido e você tem vida longa. É uma promessa que nós podemos lançar mão, possuir na nossa vida. Então, aqui explica por que muitas pessoas não são bem-sucedidas e morrem antes da hora, precocemente. Por quê? Porque não honram seus pais. E eu posso lembrar de Cã, o filho caçula de Noé, que entrou na tenda do pai e o pai havia bebido demais e estava completamente bêbado e tirou a roupa, e ele saiu e zombou do pai e contou para os irmãos e explorou aquela situação, e naquele momento ele desonrou o pai dele. O pai dele não estava certo, mas o erro do pai levou ele a cometer um erro ainda maior. Ele desonrou o pai. Quando o pai voltou, ele ficou sabendo daquilo. Cã pegou uma maldição sobre a vida dele, que se estendeu para todos os seus descendentes. E mais tarde, todos os descendentes de Cã foram totalmente destruídos pelo próprio Deus. Ele nunca foi bem-sucedido na vida, porque ele desonrou o pai dele. O pai dele não estava certo, mas o comportamento errado do pai o levou a ter um comportamento ainda pior, desonrando o pai.
e passando por cima daquilo que a palavra de Deus nos orienta. E a Bíblia não manda você honrar apenas pais bons. Diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo corra bem para você e para que você tenha vida longa. Olha isso aqui. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Um outro caso muito importante é o de Absalão. Absalão se revoltou com Davi porque ele não fez nada, não corrigiu Aminon, o irmão mais velho, por ter violentado a sua irmã Tamar. E Davi não corrigiu, e Davi estava errado. Mas Absalão pegou o erro do pai e foi lá e cometeu erros bem piores. O que ele fez? Ele matou o Aminon, o irmão. Depois, ele criou e levantou uma rebelião contra o pai. Terrível. Ele, para desonrar o pai dele, envergonhar o pai dele, ele deitou com as concubinas do pai no terraço do palácio diante de todo Israel. Ele foi assassinado, morreu precocemente. Ele não pôde desfrutar dessa promessa. Cã nunca foi bem sucedido. Absalão morreu precocemente. Então você vê aqui o cumprimento da palavra. No caso de Cã, ele nunca foi bem sucedido. Seus descendentes não foram. Porque ele desonrou o pai. No caso de Absalão, ele morreu precocemente. Morreu jovem. Um homem bonito, que a Bíblia diz que ele era bonito desde a planta dos pés. Tinha um futuro brilhante, mas teve atitudes que destruíram, as decisões dele arrasaram com a vida dele. E se nós continuarmos, muitas outras situações. Então, algumas pessoas acham isso um caso menor, algo menor. Ah, meu pai fez isso. Ah, minha mãe fez isso. A Bíblia não te dá esse direito. Essa é a mentalidade do mundo. Esse é um mandamento. É uma lei. E em lei não há sentimento. Eu obedeço, eu não tenho que sentir vontade para fazer. Eu sei o que está escrito e eu tenho que fazer. Ei, nem um tio, nem um jota, Jesus disse que serão ignorados. Não serão ignorados. O menor dos mandamentos, nenhum será ignorado. Nenhum será deixado de lado. Você pode passar por cima. Jesus disse: não, você não pode. Se está escrito, você tem que obedecer. Eu li para você o que João falou. Olha lá. Olha para dentro de você. E veja se você realmente tem obedecido a Deus ou você tem passado por cima de situações. Porque se você diz que se apresenta como cristão, mas não obedece o que Jesus orientou, que a palavra orienta, a Bíblia diz que você é um mentiroso. E esse mandamento de honrar pai e mãe, honrar, e ainda se eu continuar lendo, a Bíblia diz aqui, nessa passagem muito importante, ó, Deuteronômio 27:16, maldito quem desonrar seu pai ou sua mãe. Em Levítico diz assim, no 19:32, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciões, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Quando ele diz temam o seu Deus, após dizer honrem os anciões e se levantem na presença dos idosos. Quer dizer, essa atitude é uma forma de você mostrar temor a Deus.
E maldito é uma palavra muito forte. Maldito aquele que desonrar pai e mãe. Cuide dos seus velhos. Cuide dos seus pais. Se você quer ser bem-sucedido e ter vida longa, não morrer precocemente, honra seu pai e sua mãe. E você, pai e mãe, ensine seus filhos a honrarem vocês. Porque senão você vai prejudicar o futuro deles. Não ignore nenhum mandamento. Aquele que você considera o menor. Ah, essa é uma coisa menor, acho que eu posso deixar passar. Não deixa. Porque Jesus disse que não pode ser ignorado. Se crer e desejar quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra esteja esclarecendo, abrindo a mente e os olhos, e que nenhuma cegueira ou surdez espiritual tenha o poder sobre essas pessoas. Eu oro para que essa surdez e essa cegueira espiritual sejam repreendidas agora em nome de Jesus. Toda cegueira eu repreendo, toda falta de visão, de sabedoria na vida, eu repreendo agora em nome de Jesus e peço um espírito de visão, de sabedoria. E a gente sabe que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E muitas pessoas têm feito escolhas erradas porque não temem o Senhor. Porque quando uma pessoa teme o Senhor, ela faz o que é certo, independente de ter vontade. E que essa palavra esteja transformando a vida dessa pessoa e que ela, nesse momento ela esteja vendo, entendendo e se submetendo, porque eu tenho certeza que se o Senhor está enviando essa mensagem, é porque há necessidade de mudanças para que o Senhor possa abençoar. Talvez um passo diferente, barreiras sendo quebradas, decisões de humildade, de perdão, vão mudar radicalmente vidas e as bênçãos do Senhor serão derramadas. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E peço prosperidade para cada um desses fiéis. E peço nesse momento que o Senhor abençoe com mais semeadores, levantando mais semeadores. E a gente sabe que essa atitude leva a vitórias. Onde esse programa estiver chegando, que temor esteja chegando também. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9, dando início ao encerramento. Vamos encerrar com meus projetos de conquistas na reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Vamos fazer a entrega do azeite que consagramos em todos os jejuns e o corredor de carros, a unção nos carros. Em todos os nossos templos teremos um grande trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.